Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E que bom que estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E chegamos na quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, e o título de hoje é Vinho e Sangue. Lembrando que tanto a parte introdutória de sábado, domingo, segunda e também de terça-feira já está disponível aqui no canal Escola da Esperança. Fica o convite para que você, além de assistir, você também possa compartilhar com outras pessoas os nossos vídeos, e fazendo isso, você vai estar compartilhando esperança através da lição da Escola Sabatina que leva ao estudo da Palavra de Deus. É interessante a gente analisar o título de hoje. Eu quero fazer um breve comentário sobre esse título. O que significa vinho e sangue? Isso destaca, querido amigo, querida amiga e querido professor, e também querida professora, que dois cálices em disputa no conflito cósmico. Isso representa isso, ou seja, o cálice de vinho e um cálice de sangue. Mateus capítulo 26, verso 28 e 29, destaca que o vinho, ele é um símbolo do sangue de quem? Do sangue de Cristo. Ou seja, isso representa salvação, aliança e esperança futura. Então, basicamente, aqui o vinho tem essa representação. Quando a gente analisa a questão que o vinho também tem uma conotação da ira de Deus, isso representa um outro lado, tá? Um outro cenário, ou seja, o cenário representativo do juízo e também destruição final dos ímpios, como está descrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Então, fica a dica, querido professor, querida professora, aí na sua recapitulação de sábado, você também destacar não só o título geral dessa semana, que é o Salmo, parte 2, mas também destacar esses subtítulos, para que em cima desses subtítulos já possa ter um norte, né, para que você possa recapitular então a lição da Escola Sabatina e também, é claro, abordando outros tópicos, né, ao longo dos dias que são estudados através do guia de estudos da lição da Escola Sabatina. A parte de quarta-feira também destacou que o Salmo 75, ele possivelmente, né, querido amigo, querida amiga, ele foi cantado após a destruição do exército de Senaqueribe. E isso simboliza a destruição final dos ímpios, como está descrito, ou como está descrita em Apocalipse capítulo 20. É interessante a lição, não só dessa semana, mas também da semana passada, que os Salmos, a lição está trabalhando esse conceito, os Salmos, o livro de Salmos, também na perspectiva profética. Então, é bem interessante a gente também sair dessa linha de pensamento que os Salmos apenas têm é, uma forma de estudar, de entender, mas também o livro de Salmos ele tem esse direcionamento também para as profecias. A lição destaca que quando os ímpios eles forem destruídos, o povo de Deus ele estará o quê? Ele estará seguro na cidade santa. E isso é uma maravilha, né? Isso é a nossa grande esperança de estarmos nessa cidade, e essa cidade, a Nova Jerusalém, ela vai ser estabelecida aqui após o milênio. O parágrafo 2 do guia de estudos de hoje, eu estou destacando aqui parágrafo 1, parágrafo 2, para que fique melhor para você eh, ir ao encontro, né, daquilo que nós estamos aqui destacando através desse resumo. Mas você que tem o guia digital, ou você que não tem o guia, você também tem esta oportunidade de estar interagindo com a lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. Parágrafo número 2 destaca que Deus ele vai julgar, né, o uso indevido do poder do mundo.
Ou seja, boa parte da humanidade, da sociedade que vive para si mesma, não para Deus, vai ter a sua consequência. Ou seja, a ausência dos padrões morais objetivos trouxe sofrimento, como diz a lição de hoje. Nietzsche representa essa filosofia. E com essa filosofia, que é contrária à palavra de Deus, ela prega que a vida não tem sentido. E se as pessoas escutam e colocam essa filosofia no seu dia a dia, se a vida não tem sentido, eu não preciso seguir princípios, eu não preciso seguir uma lei, e não seguindo uma lei, eu não preciso seguir a palavra de Deus, e não seguindo a palavra de Deus, eu posso viver sobre as minhas próprias escolhas. E aí, uma vida totalmente sem sentido, sem objetivo, é o que acontece com essa filosofia totalmente contrária à palavra de Deus. Ainda, no conceito de Nietzsche, destaca que esse personagem simplesmente ele enlouqueceu e terminou seus dias em uma instituição mental, porque como ele pregava isso, ele vivia essa realidade errônea e a vida dele passou a não ter sentido. Então, infelizmente, ele teve um fim muito triste. Mas Deus ele tem um outro propósito para essas pessoas que querem ter um propósito, querem ter um sentido para a sua vida. Qual é o maior sentido que nós devemos ter? Buscar a Deus e ter essa esperança da vida eterna e viver, né? Estar na Nova Jerusalém. O parágrafo 4 destaca que, apesar dos males do mundo, devemos ter esperança, ou seja, não devemos julgar o futuro pelos eventos atuais, e sim pelos eventos proféticos, e esses eventos proféticos, eles vão nos dar o direcionamento daquilo que nós estamos, no momento que nós estamos, e aquilo que nós temos que fazer. Os valores bíblicos, eles estão sendo cada vez mais atacados, como diz a lição de hoje. Imoralidades são exaltadas publicamente. Segundo Timóteo, como diz a lição, capítulo 3, versículo 1 a 5, e também versículo 13, destaca que o mundo caminha para a decadência, como está profetizado, então, nesses textos que eu destaquei anteriormente, de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero destacar a pergunta de número 5, que tem como destaque o Salmo 75, né? E a pergunta é o seguinte: o que o Salmo 75 revela sobre algumas das questões que estarão em jogo no juízo? E aí pediu para ler Mateus capítulo 26, que a gente já destacou, mas eu vou ressaltar novamente, nos versículos 26 a 29, e Apocalipse capítulo 14, versículo 9 a 12. E o que estes textos nos ajudam a entender estas questões. Qual é a resposta? Tem a sua resposta, com certeza você vai destacar ainda outros pontos, né? Lembrando que aqui é um resumo, porém, eu quero destacar que estes textos, tanto de Mateus capítulo 26, como de Apocalipse capítulo 14, eles destacam, né? E revelam aspectos centrais do juízo. Por exemplo, o Salmo 75 destaca que Deus é quem julga com justiça e pune os ímpios. Mateus 26 agora, sincronizando então estes versos, destaca que o sacrifício de Cristo oferece salvação e o vinho representa a redenção. Já Apocalipse capítulo 14 destaca que há um conflito entre adorar a Deus ou a besta em consequências eternas. Quando a gente analisa a questão do juízo, pegando como gancho esta pergunta e essas respostas, né? Quem aceitou o sangue de Cristo, com certeza vai passar o juízo, porque Jesus Cristo, ele é o nosso advogado e também vai ser o nosso juiz, ou seja, o juízo ele envolve quem aceitou o sangue do Cordeiro. O juízo também envolve quem rejeitou a graça e seguiu a injustiça. Também vai passar pelo juízo. E também o juízo ele envolve a oposição entre a fidelidade a Deus e a lealdade à besta, ou seja,
aos sistemas humanos corrompidos. E aqui eu quero finalizar com algumas lições importantes. A primeira é que o juízo ele é inevitável e justo. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, como está destacado em Romanos capítulo 2, versículo 6. Segunda lição é que há um cálice de salvação e um de ira, e devemos escolher a ceia do Senhor e não o vinho da ira. Terceira lição é que o mundo prega um niilismo destrutivo. A Bíblia aponta um propósito eterno em Cristo. Quarta lição: ideologias contrárias à Bíblia levarão à ruína, como a de Neitice. Muitos colhem as consequências de abandonar a verdade. Quinta lição, e não menos importante, é que devemos manter a esperança, apesar da corrupção. A justiça de Deus, com certeza, triunfará. Eu quero finalizar, como de costume, destacando aqui um livro inspirado de Ellen White. Hoje eu quero destacar o livro Grande Conflito, na página 486, que ela disse, inspirada por Deus, que no grande dia do juízo, cada caso será decidido e sentença será pronunciada sobre cada um de acordo com as obras feitas no corpo. Uma outra citação, no livro Eventos Finais, na página 219, ela destaca sobre o vinho da ira e o selo de Deus. Ela diz que somente os que tiverem vencido pela graça de Cristo terão o selo de Deus vivo. Seu sangue é o que os purifica. Então, estudamos hoje, na lição de quarta-feira, alguns detalhes importantes. Eu tenho certeza que você, ao se aprofundar na lição de hoje, você com certeza vai tirar ainda mais lições, ainda mais pontos, né? Lembrando que aqui é um resumo, porém, com certeza, pela graça de Deus e para engrandecer o nome de Deus, com certeza, de alguma forma, vai contribuir para a honra e glória do Senhor através aí dos teus estudos também. E essa foi a lição de quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, que teve como título Vinho e Sangue. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus estudos através da lição na Escola Sabatina e também através aqui dos resumos do canal Escola da Esperança. Que Deus abençoe você.